Aleluia. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar. Só então se vê que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Glória a Deus. Representando a Assembleia de Deus, Bela Vista, bem como aquela distinta convenção, a Comadesse, nós queremos ouvir o pastor Nilson Frota, primeiro vice-presidente da igreja e também primeiro vice-presidente da convenção. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero na noite desse dia tão especial em que nos reunimos nessa noite com o povo de Deus, com essa que é a expressão viva da igreja santa, eleita e amada pelo Senhor, dizer que eu me sinto privilegiado de estar aqui na companhia desse santo povo para celebrar aquilo que o Senhor fez, faz e continuará fazendo no meio do seu povo, e em especial aquilo que o Senhor está fazendo na vida desse casal, a liderança da Decalcaia. Quero aproveitar a oportunidade também e cumprimentar a todo o corpo de obreiros, esses homens valentes que atenderam a esse chamado do Senhor Jesus, para não apenas liderar, mas proteger, cuidar e edificar a igreja santa do Senhor. Deus possa vos abençoar, e para mim é uma honra de estar aqui enfileirados juntamente com cada um dos senhores, homens valorosos que Deus levantou para cuidar desse rebanho que Cristo comprou com seu próprio sangue. Mas deixa eu me apresentar aqui. Me chamo Frota Neto, sou pastor, como já foi dito, da Assembleia de Deus Bela Vista, que tem como seu pastor presidente o pastor José Teixeira Rego Neto, esse homem que é o meu sogro, e confesso aos irmãos que pela minha ausência de uma figura masculina de exemplo em casa, pastor Teixeira se tornou para mim um exemplo de homem, de pastor, de marido, e é sim um pai espiritual, a quem eu quero deixar um abraço para toda a igreja da Decalcaia, em especial para esse casal. Nosso pastor felicita o casamento de vocês e a fidelidade que a gente vê notadamente sendo derramada na vida de cada um de vocês. Eu sou pastor de uma igreja local, mas faço questão de dizer que antes de ser pastor da igreja sede do Ministério Bela Vista, eu sou pastor, antes de tudo, de um pequeno rebanho que congrega comigo lá na Praia do Futuro, na minha casa, que é a minha família. Esse rebanho que é o meu primeiro ministério e o meu maior patrimônio. E eu tenho o privilégio de estar casado com essa mulher que me ensina tanto e que eu sou apaixonado. É a mulher mais linda do meu universo, irmã Priscila Costa. Tenho orado muito por ela, mas antes de conhecê-la, eu orei para que Deus me desse a mulher certa. Orei anos para que Deus me desse a mulher certa, e não é que Deus ouve. Ele ouviu a minha oração e me deu a mulher certa, me deu a Priscila. Ela está sempre certa, irmãos. Sempre certa. E eu acredito que Deus ouviu a oração de vários operadores que aqui estão, sim ou não? Dando a mulher certa para cada um dos senhores. E uma Priscila, essa bênção, ela infelizmente não pôde estar aqui essa noite porque está em uma missão em Brasília, está sendo cotada ao Senado,
E a gente tem orado pela vida dessa mulher aguerrida, e ela fez questão de deixar uma mensagem carinhosa para o pastor Ivelton, para a sua esposa, e eu queria ouvir essa mensagem juntamente com a amada igreja essa noite. Olá a todos os meus irmãos em Cristo da Assembleia de Deus Calcaia, que hoje está vivendo um dia tão especial, que é celebrar a vida de quem nós amamos, de quem a igreja ama, que é o pastor dessa igreja, pastor Erivelton, a sua esposa Solange, que nasceu e celebra aniversário no mesmo dia que o seu esposo. Que família maravilhosa que tem abençoado a igreja do Senhor nessa cidade tão especial. Então eu queria aqui, já que não pude estar presente, pois estou em Brasília, mas o meu esposo, o pastor Nilson Frota, está aí para transmitir o carinho da nossa família a esses amados pastores. Eu quero registrar também a mensagem, não podia perder essa oportunidade. Eu desejo que Deus abençoe a vida desse casal, que Deus faça prosperar, que Deus traga paz, alegria, proteção e que os sonhos de Deus possam ser realizados na vida de cada um deles. Deixo um abraço também para o meu amigo, pastor Mercinho, e um abraço para as irmãs maravilhosas da Calcaia. Um beijo para cada família, para cada criança dessa linda igreja. Deus abençoe, um abraço da vereadora Priscila Costa. É lindo, amor. É lindo, mas nesse minuto que me resta, eu quero direcionar a palavra do pastor Ivelton, na Solange. Eu tenho 40 anos de idade e ao longo desses 40 anos eu tenho aprendido que o nosso futuro é definido pelas decisões que a gente toma. Decisões boas constroem um futuro glorioso, mas decisões más constroem um futuro infernal. E, além disso, existem duas decisões que são muito importantes que um homem deve tomar e uma mulher. A primeira decisão mais importante é seguir ou não a Cristo. E a segunda decisão mais importante é com quem eu vou casar. Muita gente valoriza a primeira decisão, de seguir a Cristo. Mas muitos negligenciam o valor de escolher a pessoa certa que estará ao seu lado por toda uma vida. Por isso que a gente vê tantos casamentos que na verdade é um inferno na terra. Mas os senhores são bem-aventurados e nos alegram de olhar essa inspiração para nós, porque vocês tomaram essas duas decisões certas de seguir ao Senhor e de servirem um ao outro nesse caminho de aperfeiçoamento. Eu não os conheço intimamente, mas eu não preciso conhecê-los intimamente para saber que vocês são um homem e uma mulher de Deus, porque é só olhar para os filhos, filhos compromissados, filhos tementes, filhos bem casados, e essa é a herança de um homem. Então vocês decidiram se comprometer com Cristo e um com o outro, e o resultado são esses frutos. A igreja que avança, porque se tem uma família forte constrói uma igreja forte. A minha oração é que Deus continue sendo o fundamento, o alicerce do lar de vocês, e que vocês continuem nessa dependência, crendo que quem sustenta a família de vocês não é o tempo, é Cristo. Quem sustenta o casamento de vocês não é o esforço mútuo, é o próprio Deus. E quem sustenta os filhos não é a vontade humana, mas o próprio Cristo. Ao longo desses 70 anos, nós estamos aqui não para celebrar o tempo, mas para celebrar a construção de um legado que vocês têm deixado na vida dos filhos, da igreja de Calcaia e de várias igrejas que aqui se reúnem hoje para glorificar a Deus por uma vida relevante de entrega tudo no altar. Que Deus possa abençoá-los. Esse é o voto da Assembleia de Deus Bela Vista, na figura do nosso pastor presidente. Deus abençoe. Eu tenho um presentinho aqui para dar, mas como é casal, vai ser um presente para cada um, tá bom? Esse aqui não é um presente para mim, paletó, tá, irmãos? Para viver uma lua de mel aqui a todos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.